Mas, vamos lá, agora sim que eu vou ler, tá? Eu queria ler 2 versículos hoje. A gente geralmente tem um texto básico, mas vão ser 2, ok? O primeiro deles está em 2 Pedro. Capítulo 3. Só para puxar o assunto aqui, nós vamos ler só o versículo 3. Depois a gente vai discorrer nesse capítulo aqui, tá bom? Mais nesse do que no outro texto que nós vamos ler. Mas marquem 2 Pedro 3, versículo 3. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo suas próprias concupiscências. Aqui Pedro escreveu: nos últimos dias virão escarnecedores, zombadores, andando segundo suas próprias concupiscências. Já em 2 Timóteo, como vocês sabem, foi escrito por outro apóstolo, Paulo, também capítulo 3, mas agora versículo 1. Também ele se refere aos últimos dias aqui, dizendo o seguinte: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Tempos em que virão escarnecedores, segundo Pedro, os últimos dias. Tempos trabalhosos, segundo Paulo, esses últimos dias. Irmãos, nós não somos adventistas para querer determinar o dia que Jesus vai voltar, mas nós sabemos que ele vai voltar. Tem um hino clássico dos adventistas aí, breve virá. A letra dele não é errada, não. Apesar de a gente discordar de uma série de doutrinas heréticas que eles têm, mas nem tudo está errado ali nos hinos, nas letras, né? Esse hino fala: breve Jesus voltará. E essa é uma verdade. A gente não sabe quando, mas Jesus vai voltar. E na história tudo nos faz crer que esses dias estão cada vez mais iminentes. Então, breve mesmo, pouco tempo. Talvez a gente já não esteja mais aqui. Talvez nós já estejamos com ele na glória e nós vamos ter a oportunidade de vir com ele para participar dessa redenção final. Mas o que a gente pensando na brevidade desses dias, o que faz a gente pensar, isso faz a gente pensar na questão de que nós já estamos vivendo esses últimos dias literalmente. Apesar de que a Bíblia fala sobre os últimos dias, mas isso parece se referir não propriamente só aos últimos momentos, mas sim todo esse período após a primeira vinda de Cristo. Tudo isso se encaixa nos últimos dias. Esses são os últimos dias antes do estabelecimento do reino. Tá bom? Então, escatologicamente, é assim que se faz essa classificação. Mas a gente vai chegando cada vez mais nos últimos dos últimos dias. Se é que vocês me entendem. Nós vamos chegando mais no finalzinho, mais próximos desse momento. Então, esses sinais aqui, eles têm aparecido, eles têm acontecido, mas eles vão se evidenciando, tá? E nós vivemos hoje aqueles dias que eu chamaria assim, são tempos de incredulidade. Tempos de incredulidade. Isso é relevante para a igreja. Isso é relevante para o crente. Por quê? Primeiro, porque isso faz com que nós tenhamos mais cuidado
com a nossa própria vida espiritual. A incredulidade reinante no mundo, ela não pode afetar a nossa vida. Esse estudo que nós terminamos de fazer hoje sobre o mundo tem muito a ver com isso, irmãos. Vocês viram qual é mesmo a fórmula para nós vencermos o mundo? O que é que vence o mundo? Hã? Fala alto. A nossa fé. Isso, a nossa fé. É a fé que vence o mundo. Fé é crença. O oposto de incredulidade. Se nós estivermos vigorosos na nossa fé, fortalecidos na nossa fé, nós vencemos o mundo. Porém, nós vivemos tempos de incredulidade. E isso pode afetar grandemente a vida do próprio crente. Jesus mesmo disse que quando o Filho do Homem viesse, falando da sua segunda vinda, ele lança uma questão: se ele encontraria fé na terra. É lógico que a Bíblia assegura que quando Jesus voltar, ele vai arrebatar os seus. Vai haver gente que é crente verdadeiramente. Mas por que Jesus diz isso? Porque realmente os últimos dias revelam uma incredulidade tamanha, onde o número de pessoas com verdadeira fé se torna escasso, raro. É raridade. O pecado, a iniquidade se multiplicam. Esse cenário de que Paulo e Pedro falam aqui vão revelando essa incredulidade. A incredulidade dos homens leva à falta de temor. Então, notem que se a incredulidade afetar a nossa vida, isso vai despertar em nós uma falta de temor a Deus. Certo? Então, esse é um primeiro ponto que a gente tem que pensar. O fato de saber que os últimos dias são dias de incredulidade, nós temos que ter um cuidado especial conosco. Nós temos também que ter um cuidado especial voltado à igreja. O que é que nós temos assistido ultimamente? A Bíblia é certeira. A fé, a partir de Cristo, ela foi propagada pelos seus apóstolos. Certo? E a fé ganhou o mundo. Ela se espalhou. Houve corrupção do Evangelho ao longo dos tempos. Mas a fé foi propagada de uma maneira que nós vemos que houve uma expansão da pregação do Evangelho e, consequentemente, da igreja. A falsa igreja cresceu, as igrejas desvirtuadas, mas as verdadeiras igrejas também se espalharam pelo mundo. Igrejas que permaneceram fiéis. E nós temos visto igrejas sendo estabelecidas ao longo dos anos, das décadas passadas. Desde algum tempo, nós passamos a observar, e eu estou falando isso historicamente, estatisticamente, nós passamos a observar um sentido oposto.
Europa, que era um continente cristão, o cristianismo está sendo varrido. Os templos que abrigaram igrejas nos séculos passados estão sendo derrubados ou estão sendo transformados em casas noturnas. Não sei se vocês já viram alguma coisa disso aí. Até em jornais, né, aparece alguma coisa a respeito disso de vez em quando. Nos Estados Unidos, a gente já tem o relato. Os Estados Unidos, eles são uma nação, os Estados Unidos da América do Norte, eles são uma nação que foi fundamentada na palavra de Deus. Um país onde foi formado na base de igrejas protestantes. As igrejas batistas ali proliferaram, aumentaram, e eles enviaram missionários para várias partes do mundo. Aqui no Brasil, nós tivemos oportunidade de experimentar isso. Eles trouxeram o evangelho para a gente. Hoje as notícias de missionários americanos sendo enviados para o Brasil são raras. São poucos. Aqueles missionários que nós conhecemos, eles voltaram e não veio ninguém para substituir eles. Eu sei que em outras linhagens ainda alguns vêm. Alguns. Mas sabe o que está acontecendo? Lá, nos Estados Unidos, um país onde igrejas que pregavam o evangelho com fidelidade, muitas, essas igrejas também estão minguando. Não é à toa que os missionários são menos. Alguns irmãos nos disseram, olha, você vai numa igreja lá, e na maioria delas, não é regra geral, é claro, mas você não encontra mais jovens. Alguém de 40, 50 anos que chegava nessas igrejas, era tido como jovem. O que é que está acontecendo? Então, é natural que depois disso, essa história já vem de um bom tempo. Então, as notícias mais recentes são mais graves ainda. Porque essas igrejas, os velhos estão morrendo, muitas delas já morreram todos, e aqueles que eram jovens de 40, 50 anos, também já estão velhos. Então agora nós passamos a ver o quê? De uns tempos para cá, igrejas fechando as portas. Então, isso na Europa. Na Europa estão infestados de islamismo e de ateísmo. Os Estados Unidos também não é diferente. Apesar de ser um país que tinha um cenário diferente, também nós vemos ali as igrejas sendo fechadas. Aquele povo não tem ouvidos para ouvir o evangelho. Aqui no Brasil, não é diferente. As coisas acontecem um pouquinho depois, um pouquinho atrasado aqui. Mas alguns fenômenos têm cooperado para isso.
Existem algumas denominações que se dizem cristãs e que elas estão aí ainda firmes e fortes, com uma visão empreendedora de conquistar adeptos, e eles têm aqueles que vão atrás daquilo que eles prometem. Mas, por outro lado, essas igrejas têm causado muitos escândalos também. E o que a gente vê hoje são muitas pessoas incrédulas, pessoas que se decepcionaram, se empolgaram com essas igrejas, achando que aquilo que eles pregavam era o Evangelho. E quando eles se decepcionaram, eles acham, isso é o Evangelho, eu não quero mais saber de igreja. Mas eles agora fecham os ouvidos para qualquer tipo de evangelho, inclusive o verdadeiro. Por um motivo ou por outro, né? Se na Europa a invasão islâmica, as coisas que o catolicismo que impregnava, que dominava na Europa, fez e naturalmente levou a sua população a uma incredulidade. Os Estados Unidos, um outro cenário onde as igrejas se enfraqueceram e perderam a chama, perderam o vigor, deixaram o mundo entrar e também geraram pessoas incrédulas. O Brasil, por outros motivos. O fato é que as coisas vão acontecendo e nós vemos esse cenário descrito na palavra de Deus, profeticamente, esse cenário se desenvolvendo. E em toda a parte do mundo que nós vamos encontrando tempos de incredulidade. Isso não quer dizer que Cristo fracassou. Afinal, a palavra dele está sendo cumprida. Muitas almas têm sido remidas. E ainda nesses tempos de incredulidade, ainda há espaço para salvação. Amém? Ainda há espaço para salvação. Podem ser poucos. As igrejas podem estar se apequenando. Mas o Evangelho vai estar presente nesse mundo até que ele volte. Jesus vai voltar, vai resgatar os seus anjos vão juntar, como diz a Escritura, os seus dos 4 cantos da terra, norte, sul, leste, oeste. E no mais, o que ele vai encontrar é um cenário que não vai ser surpresa para ele, porque ele profetizou. Ele vai encontrar um mundo onde a grande maioria está enfiada na incredulidade. Bom, esse assunto é pertinente a nós individualmente, isso é pertinente à vida da igreja, na vida dela mesma, mas ela diz respeito também ao mundo em que nós vivemos aqui, as pessoas que nós vamos pregar. A gente tem recebido algumas visitas na igreja. Olha só como são as coisas. Algumas pessoas nos visitam, geralmente pessoas que já passaram por uma igreja, por outra. E geralmente vocês têm testemunhado, elas vêm aqui e não ficam. Às vezes a gente falha também na cordialidade, até algumas falhas assim, pontuais. Mas as pessoas vêm, geralmente elas são bem recebidas, elas simpatizam com a gente, elas até, às vezes, elogiam o nível de estudo que a gente faz, bíblico,
gostei. Mas elas acabam chegando à conclusão de que, por algum motivo, essa não é a igreja que eles querem. Isso não é para mim. Se nós estamos pregando a Bíblia, eles mesmos reconhecem isso. Mas se essa igreja não é o que eles querem, então eles estão rejeitando a Bíblia. Tempos de incredulidade. Nossa oração deve ser que Deus coloque pessoas realmente sedentas pela verdade e que a gente possa alcançar essas pessoas com o Evangelho, com a pregação, e que elas possam vir. Isso não deve nos desanimar. Nós temos feito alguns cultos ao ar livre. Eu lembro quando eu era garoto, a gente fazia culto ao ar livre por um tempo com a Igreja de Vida Espanhola. Era feito numa esquina, né? Ficou marcado para mim um ponto em especial, agora não fosse sempre no mesmo lugar. Mas algumas pessoas paravam para ouvir, mesmo do outro lado da rua. Nós estamos fazendo culto num lugar de pouco movimento. A gente não quer tumultuar, ficar no meio do fervo. Por exemplo, domingo de manhã a gente tem a praça ali em cima, as pessoas estão passando ali, tem gente jogando baralho, dominó nas mesinhas ali, nós não vamos fazer culto ali, não tem nem clima, ambiente para a gente fazer o culto. É complicado. Nós vamos fazer num lugar que é relativamente parado, mas onde as pessoas podem passar, e passam pessoas. A gente só oferece um folheto, chama para ouvir o culto, a pregação. A pregação é breve, não vai tomar muito tempo. É de domingo. Essas pessoas não estão atrasadas para o trabalho, coisas assim. Curioso que no domingo passado, que nós fizemos culto lá, nós ficamos um pouquinho mais. Quem ficou comigo lá? Nós ficamos conversando, eu, Vitor e Pedro. Vocês perceberam que depois que terminou o culto, começou a passar gente. A gente está fazendo o culto e não passa ninguém. Parece que eles vêm de longe e eles desviam. Porque eles têm medo que a gente vai encarnar neles, como alguns fazem. Muitos escarnecedores têm sido promotores de distanciamento das pessoas do Evangelho. Então não é tanto que não passa gente ali. Talvez se nós formos fazer o culto ali na pracinha onde é cheio, vai esvaziar a praça. E provavelmente vão denunciar a gente por estar prejudicando os momentos de lazer do pessoal. Então até isso a gente fica inibido. Não por vergonha nossa do Evangelho, mas a gente é inibido pelas próprias condições. Eu estou falando sobre essas coisas, irmãos, porque é o cenário que nós vivemos. As pessoas se esquivam da gente. Elas não querem ouvir o Evangelho. Algumas que querem ouvir, eles pensam num outro tipo de Evangelho. Então, esse cenário, nós vivemos tempos de incredulidade. Quando Paulo escreveu para Timóteo, ele diz: nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Houve tempo onde o trabalho foi diferente. Nossos irmãos no passado sofreram perseguição. A gente vê a história dos batistas. Irmãos no passado pregaram o Evangelho fielmente. Muitos foram perseguidos até mortos pelo zelo deles com a verdade. Aqui mesmo no Brasil, era comum
igrejas serem apedrejadas. Sabe? A pessoa está reunida, a gente está como está aqui, isso lá para os anos 50, começo dos anos 60. A igreja está reunida e de repente vem uma saraivada de pedras nos vidros. A gente não tem janelas aqui, né? Mas existia um ódio que era fomentado por uma religião dominante. Depois a estratégia mudou, porque esse ódio não fez com que essas pessoas esmorecessem na sua fé. Pelo contrário, eles viram que estavam crescendo. Então viram que era necessário mudar a estratégia. O pastor Steve, quando chegou em Sodimenosse, foi anunciado no alto-falante da Igreja Católica que havia chegado um lobo na cidade. Então é assim que nossos irmãos lidaram com as coisas no passado. Hoje ninguém está apedrejando a gente. Até alguns vizinhos gostam de nós, acham bonito que a gente vive aqui sem fazer bagunça. Eles olham a nossa confraternização, acham bonito, mas eles não querem saber. Por que é que eles se confraternizam assim? Eles acham bonito só. A razão é Cristo e eles não querem isso. Eles querem viver suas próprias vidas do jeito que elas são. Incredulidade. Então a gente não está sofrendo perseguição, mas nós vivemos tempos trabalhosos. Por quê? Porque essa incredulidade dominante gera uma dificuldade adicional para nós pregarmos o Evangelho. A indiferença, às vezes, é pior do que a oposição. Às vezes tem pessoas que se opõem e quando você argumenta, tem a oportunidade de apresentar, elas se rendem à verdade. Mas a indiferença que a incredulidade traz, ela é pior ainda, porque eles nem querem saber de ouvir. Isso não é uma questão para nós nos acomodarmos. Mas se os dias são trabalhosos e a palavra de Deus nos alerta para isso, então o que resta para nós? Se a dificuldade é grande, o que você faz? Desanima? Lição de vida. Lição de vida. Quanto mais difícil é, mais você vê que tem que perseverar. Insistir. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Né? Um provérbio, não é bíblico, mas tem uma base. Você vai precisar de mais insistência, firmeza, para que venham frutos. Às vezes demora, às vezes a gente pensa que eles não vão vir, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Se nós estamos fazendo a vontade de Deus, se Ele está nos conduzindo num determinado sentido, nós devemos crer que Deus tem um propósito naquilo. A menos que Ele nos mostre algum caminho diferente. Deus também se alegra de ver a nossa perseverança nas dificuldades, irmãos.
Quando Paulo descreveu que haveria tempos trabalhosos, ele diz assim, olha, no versículo 2 de 2 Timóteo 3. Por quê? Ele explica. Por que vão ser trabalhosos? Porque haverá homens amantes de si mesmos, ou seja, egocêntricos, pessoas voltadas para si mesmas. Será que a gente vê isso hoje? Tá? A gente vê pessoas egocêntricas? Eu mereço, eu isso, eu aquilo, não? Eu preciso ser feliz. Pessoas são voltadas só para si mesmos. Avarentos. Avareza tem hoje. Apego ao dinheiro. Um mundo cada vez mais apegado às coisas materiais. Eu não vou pegar assim no detalhe cada um, mas olha o cenário aqui, né? Que Paulo descreve. Amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, são orgulhosos. Presunçoso é aquele que acha que ele é bom demais, né? Ele não precisa de Cristo, ele não precisa disso. O soberbo é o orgulhoso. Blasfemos, zombam de Deus, desobedientes a pais e mães. Marca esse blasfemos aqui, porque nós vamos ver isso aqui. Pedro trata de uma maneira especial lá, tá? Desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, pessoas que não têm controle, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Aí pasma, ele diz, tendo aparência de piedade. Opa! Então tem tudo isso aqui, mas ele diz, esses mesmos homens, muitos deles, aparentemente sendo pessoas religiosas. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia da piedade, a eficácia da fé. Ele fala, desses afasta-te. Toma cuidado com esses. E aí ele passa a descrever a conduta desse tipo de homem e o perigo que eles representam na vida da igreja e dos crentes. Mas nós notamos aqui, o pecado se multiplica e nós encontramos um mundo de incredulidade por causa disso. Lembra que eu falei que incredulidade gera falta de temor a Deus? A falta de temor a Deus se demonstra nessas atitudes aqui. Porque tudo isso aqui tem a ver com as obras da carne, lá de Gálatas 5. Todas essas coisas aqui demonstram falta de temor a Deus. Então, nós somos exortados pela palavra de Deus que é nesse tipo de mundo que nós vivemos. Os últimos dias, nós temos que lidar com isso. Temos que lidar com esse tipo de situação. Nós vivemos num mundo assim. Aí de volta para Pedro, o texto lá de Pedro, 2 Pedro. Desde o versículo 1, ele diz assim: Amados, escrevo-vos agora essa segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Nota, então ele diz aqui, olha, essas cartas que eu escrevi para vocês, tanto a primeira como essa que eu escrevo agora, o objetivo, meu alvo é exortar vocês a um ânimo sincero. E é nesse cenário que ele vai falar esse mundo de incredulidade dos últimos dias. Olha, ele segue dizendo aqui: para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas
e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo suas próprias concupiscências. Que concupiscências são essas? São basicamente aquelas mesmas coisas que Paulo descreve lá. Presunçosos, avarentos, amantes de si mesmos, tá? Aquelas são as concupiscências. Paulo descreve ali literalmente algumas delas. Pedro que trata de uma maneira genérica. Mas ele diz aqui, irmãos, minha intenção ao escrever para vocês sobre isso é despertar vocês a um ânimo, justamente porque vocês vão precisar de perseverança num mundo que vocês vão encontrar assim. Nossa intenção escrevendo essa carta é de relembrar vocês daquilo que já os profetas disseram antes e que nós, os apóstolos do Senhor, o Senhor Jesus, o Senhor e Salvador, tem anunciado. Pedro ensinou, exortou a respeito disso, nós vemos Paulo por carta, exortou a respeito disso, mas tanto eles quanto os outros apóstolos fizeram isso também verbalmente, presencialmente. Eles alertavam aqueles irmãos para que eles também soubessem o mundo, eles estavam vivendo os últimos dias. Lembrem disso, né? É todo esse período, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Mas ele vai se acentuando. Então hoje, 2000 anos passados, nós estamos vivenciando mais plenamente essas coisas que eles alertam. Então aquilo que serviu para eles, serve para nós também. Talvez sirva mais para nós hoje do que para eles naquela época. Pelo menos em parte. Algumas dessas exortações talvez sejam mais úteis, mais necessárias para nós do que foram para eles até. A palavra de Deus exorta, como ele diz aqui, os profetas como os apóstolos nos exortam a um ânimo sincero, sabendo que a gente tem dias difíceis pela frente. Complicado, dias em que virão escarnecedores, andando segundo seus próprios pecados, suas próprias concupiscências, com desprezo à palavra de Deus. Olha o cenário da incredulidade que a gente vê. Ele diz aqui, a respeito das pessoas, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Seu trouxa! Você está esperando um homem que dizem que existiu, que morreu, que ressuscitou. Você é um babaca. E você está aí esperando que ele vai voltar. Você é um trouxa, você é um babaca. Você é um bobão que está acreditando num mito, numa historinha. Onde está a promessa da vinda dele? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Nós não vemos também essa incredulidade no mundo, a criação? Basicamente, a incredulidade leva as pessoas a negarem a Bíblia de ponta a ponta. Mas eles começam negando pelos primeiros fatos, a criação. Isso é uma historinha. Adão, Eva. Isso é uma historinha. Eles começam por aí e vão até o Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse. E no Apocalipse, que descreve a vinda de Jesus. Jesus prometeu que vai voltar e vocês estão esperando por ele. Cadê? O tempo passou e ele não veio. Vocês foram enganados. É assim que o incrédulo pensa. E eles zombam. Zombam de Deus, zombam da palavra de Deus, zombam do crente.
porque você crê naquelas coisas. Nós vivemos tempos de incredulidade. É nesse mundo que nós vivemos. É esse mundo que pode nos influenciar. É para esse mundo que nós temos que pregar o Evangelho. É nesse mundo que a igreja vive. Então, não é à toa que as igrejas minguem. Tá? As igrejas, talvez o cenário para o futuro seja de que elas sejam em menor número. Igrejas verdadeiras, talvez igrejas menores. É uma tendência que a gente tem visto também. Igrejas menores. As pessoas que não têm apego à verdade, elas procuram sempre as maiores, porque lá tem o que elas querem. Se deixou a simplicidade do Evangelho, a simplicidade de servir a Cristo. Porque, olha, se eu estou numa igreja pequena, mas olha, o que ela prega é a Bíblia, o que ela ensina é a Bíblia, o que esses crentes vivem é a Bíblia, por que eu vou deixar aquela igreja? Se o que eu quero é isso. Não é verdade? Agora, nós vivemos num mundo de incredulidade. Se as pessoas não creem de verdade na Bíblia como ela é, esse tipo de igreja não serve para elas. Então, é uma tendência natural de que a igreja mingue, sejam igrejas menores e talvez em menor número. Existe uma linha de pensamento, de entendimento escatológico, onde se crê que o Evangelho vai se espalhar e que a volta de Cristo vai ser marcada pela expansão do Evangelho. O mundo vai ser transformado pela pregação do Evangelho. Eu não sei como eles fazem, como eles lidam com algumas questões, mas eles ignoram e têm como simbólicas algumas questões como milênio, etc. Mas tradicionalmente, o que se observa historicamente dentro da Bíblia não é isso. A igreja não vai ser grande quando Jesus voltar. Ao contrário. Se ele disse, quando o Filho do Homem, que é ele, voltar, ele vai encontrar fé. Ele vai encontrar um mundo piedoso, temente a Deus. Não é isso que ele vai encontrar. Os últimos dias reservam um ambiente hostil à palavra de Deus pela incredulidade. O versículo 7 diz aqui: mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que
os céus em fogo se disparão e os elementos ardendo se fundirão. Então, aqui nessas palavras de exortação de Pedro, o que ele nos diz? Não devemos ignorar isso. Não se abata pela questão do desprezo, da incredulidade dessas pessoas, não. Vocês dizem, olha, o tempo passou, os séculos se passaram, e ele diz que viria e não veio, vocês estão esperando. Lembra disso, o tempo de Deus não é o tempo do homem. Pode parecer muito tempo para os homens, mas Deus tem o seu tempo marcado. Ele sabe o que convém e quanto tempo precisa. Deus sabe muito bem, porque é Ele quem promove isso, que não serão todos remidos, mas Ele tem os seus eleitos, Ele tem pessoas a salvar nesse mundo. E quando isso acabar, Ele vai, como dizem, passar a régua. Ele vai encerrar isso aqui. O tempo de Deus marca que há um limite estabelecido por Ele e que só Ele sabe. E o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Vai ser surpresa para muita gente. Até porque vai ser surpresa porque essas pessoas nem sabem nada da Bíblia. Nós não sabemos o ano, o dia que Jesus vai voltar. Mas nós temos um relógio que marca o tempo. E eu olho para o sermão profético de Jesus, eu vejo lá o que ele diz que vai acontecer. Então eu sei que enquanto não acontecerem aquelas coisas, não é hora. Mas quando aquelas coisas se cumprirem, eu sei pela Bíblia, está chegando o momento. O glorioso momento que a gente espera. Agora, o mundo que não conhece a Bíblia, ou o que é pior, tá? Dentro desse cenário de incredulidade atual, nós temos muita gente que conhece a Bíblia, mas é tão incrédula que mesmo conhecendo, faz questão de ignorar. E então, para essas pessoas vai ser surpresa, porque elas já não vão estar esperando mesmo nada acontecer. Porque na presunção deles, isso é coisa fantasiosa. A palavra de Deus é uma fantasia, é uma fábula, é uma historinha. Então, o dia do Senhor virá sobre eles como ladrão, vai ser de surpresa, repentino. E aí esse mundo vai ser transformado. Mas ele diz aqui, você crente, você irmão, irmã, sabendo que essas coisas vão acontecer, você não é um incrédulo, não? Nós vivemos em dias de incredulidade, mas o crente não é incrédulo, é por isso que ele é chamado crente. Né? O crente é aquele que crê, o incrédulo é aquele que não crê. Então ele diz, aguardando, versículo 12, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. Esse apressando-vos aqui tem o sentido não só de a gente querer correr para fazer as coisas. É de se preparar de antemão. Quando a gente anseia muito por uma coisa, a gente quer logo fazer os preparativos, né? Quanto antes, estar preparado para chegar logo aquele momento. Então, é mais ou menos esse sentido da palavra aqui, original, né? De a gente ter um cuidado especial de estar pronto para isso.
para esse grande momento. Sabendo que esse mundo aqui vai passar, nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra. Nesse ponto eu gostaria de perguntar, o quanto a incredulidade desse mundo já impregnou a sua vida a ponto de você questionar esse novos céus e nova terra? Você realmente crê nisso? Você realmente acredita que Deus vai fazer isso? Vai destruir esse mundo aqui do jeito que ele é e vai criar novos céus, nova terra? Estamos falando de um novo planeta, reformar toda essa terra aqui e vai implantar um novo sistema. Agora com domínio pleno, total, exclusivo dele. Satanás banido, pecado banido, porque o pecado vai ter sido remido, pago, eliminado, tirado desse mundo, para nunca mais voltar. Obra perfeita, plena. Versículo 14. Por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Aguardando essas coisas. O que Pedro está dizendo aqui para nós, irmãos? Em um mundo de incredulidade, esses últimos dias de incredulidade, de falta de temor a Deus, nós temos que ir no caminho oposto. Amém? Caminho oposto. Aguardando essas coisas se cumprirem, procure que deles sejam achados imaculados e irrepreensíveis. A prece se preparando. O que a gente está fazendo? Estamos cuidando tanto de coisas desse mundo aqui, para fazer tanta coisa para essa vida, sendo que daqui a pouco, daqui um pouco de tempo, quem sabe, alguns poucos anos aí, isso vai ser tudo queimado. Eu me mato aqui para ter uma casa maravilhosa e, sabe, eu coloco o foco da minha vida ali. É um mundanismo que a gente tem falado no estudo. Aí eu consigo, e daqui a pouco Deus vem e destrói isso tudo. Acabou. Tanto esforço para nada. Essa incredulidade do mundo pode contaminar nossa mente a ponto de nós colocarmos toda a nossa esperança nessas coisas dessa vida. A gente precisa tomar cuidado com isso. De repente as coisas materiais elas ganham tanta força na nossa vida que a gente já começa a duvidar até da literalidade das promessas da palavra de Deus. Esse é o mundo que nós vivemos. A Bíblia virão dias trabalhosos. Virão dias em que nós vamos encontrar escarnecedores. Quem são esses escarnecedores que ele fala no versículo? As pessoas que zombam de Deus. Cada vez mais que nós vemos pessoas brincando com as coisas de Deus. Sabe por que elas escarnecem? Escarnecer quer dizer zombar. Eles não levam a sério, eles brincam com isso. Eles zombam das coisas de Deus porque eles não têm temor a Deus. Porque eles são aqueles homens que estão lá em Timóteo. 2 Timóteo. Tá? É importante a gente saber onde é que a gente está vivendo. O cenário. A gente não deve ter ilusão de que nós vamos ter um mundo
tem que se empenhar, tem que trabalhar, mas não podemos ter ilusão. E olha, nós vamos fazer, como alguns dizem, nós vamos trazer o Brasil para Cristo. O Brasil não vem para Cristo. A incredulidade impera. Mas nós sabemos que tem pessoas escolhidas de Deus para serem salvas, para ouvir o Evangelho no Brasil. E nós estamos no Brasil, em algum ponto dele. E a gente pode pregar o Evangelho para eles. A gente tem que testemunhar de Cristo. É um cenário espinhoso que a gente tem que lidar. Você vai pregar o Evangelho, muitas pessoas que a gente vai pregar o Evangelho, o que elas vão dizer para você? Talvez a resposta mais comum hoje: eu já sou evangélico. Tomara que ele seja não só um evangélico, mas um crente em Cristo, que ele creia de verdade no Evangelho. Mas nós temos um tipo de evangélico que desconhece o Evangelho. É uma contradição. É um tipo de evangélico que você fala para ele: me descreva a sua salvação. Como foi a sua conversão? Ele vai te enrolar e não vai contar nada. Ele não sabe dizer, porque ele não sabe nem o que é isso. Ele desconhece o que seja arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Eles alimentam uma falsa fé, uma falsa esperança num falso Evangelho. Sem entendimento nenhum. Esse é o cenário que nós lidamos. Alguns vão dizer: eu já sou evangélico. Outros vão dizer: eles já passaram por alguma igreja evangélica. Eles vão dizer: eu não quero saber disso. Eu não quero saber de igreja. E você pode dizer: mas eu não estou falando de igreja, eu estou falando de Cristo. E eles vão dizer: então eu não quero saber de Cristo. Bom, mas não vai ser em 100% das vezes que nós vamos ter isso pela frente. Em algum momento nós vamos encontrar alguém que o Espírito Santo vai trabalhar no coração dela. E quanto mais difícil você garimpar alguma coisa, mais preciosa é. Em tempos difíceis, irmãos, uma conversão genuína é motivo de grande gozo, de grande alegria. E a gente tem que garimpar duramente, arduamente, para ver num cenário de um mundo de incredulidade, a gente vê uma conversão genuína, uma conversão verdadeira. Amém? Amém. Sabendo disso, vivemos tempos trabalhosos.